Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da palavra deste final de semana, por meio do Evangelho principalmente, nos causa uma reflexão sobre a humildade. Jesus está no contexto de uma ceia, de um almoço, de uma janta, está comendo na casa do chefe de um dos fariseus. Então ele conta uma parábola que dá conselho às duas partes que compõem um banquete, aqueles que convidam e aqueles que são convidados. Primeiro, nós podemos refletir sobre aqueles que convidam. Quando nós pensamos em estar na casa de alguém para um almoço, para uma janta, ou seja, para um cafezinho, e nós que estamos servindo, nós, muito mais do que pensarmos no cardápio, antes nós pensamos em quem vai estar. A gente pensa em quem está convidado para depois formular na nossa cabeça o que a gente vai servir. Aí a gente vai se lembrando, tal pessoa gosta de comer tal coisa, tal pessoa não come tal coisa. E também, quando nós somos convidados, nós também nos preocupamos com quem vai estar. Quantas vezes nós somos convidados para ir a determinado lugar, sabemos que a comida é boa, mas a gente pergunta: e quem vai estar? E dependendo da resposta, a gente diz: se fulano vai estar, então acho que eu não vou não. Ou seja, às vezes mais importante do que o próprio alimento é quem está sentado à mesa com a gente. A gente não gosta de se sentar perto ou dividir a mesa com quem, no nosso vocabulário, é chato, ou com quem a gente sabe que tem defeitos que vão nos incomodar. No Evangelho, Jesus nos pede para convidar para estar à nossa mesa justamente os defeituosos, usando a palavra em um sentido evangélico. Ele pede para convidar os pobres, os coxos, os cegos e os aleijados. São categorias de pessoas que, além de serem isolados socialmente, eles têm defeitos, falta coisa neles. E esse faltar é uma alegoria evangélica para dizer que nós, enquanto cristãos, também devemos nos dispor a fazer o bem àqueles que não vão conseguir nos pagar com uma boa atenção ou mesmo com os mesmos gestos de amor que nós estamos, às vezes, oferecendo às pessoas. Jesus diz que quando nós chamamos esse grupo de pessoas que não conseguem retribuir, nós seremos felizes.
Por quê? Porque a infelicidade no nosso coração muitas vezes é fruto de nós ficarmos esperando a retribuição das pessoas. Quantas vezes somos infelizes porque fizemos o bem a parentes, a amigos, a irmãos ou a pessoas importantes, estimadas, ricas, e essas pessoas não retribuíram a nós, que são o primeiro grupo que Jesus disse que não é para ficar convidando. Não quer dizer que não é para eles estarem na nossa mesa, quer dizer que nós não precisamos ficar esperando a retribuição. Se nós esperamos retribuição, seremos infelizes. Se conseguimos ter o coração livre, seremos felizes, porque daí sabemos que ninguém está obrigado a nós. Inclusive, podemos fazer uma reflexão sobre essa palavra. Quando fazemos alguma coisa a alguma pessoa, ou essa pessoa faz a nós, às vezes a gente responde, muito obrigado. Ou seja, estamos obrigados a retribuir. E não. Se nós ficamos amarrando a nossa vida a obrigações, nós não vamos conseguir viver uma vida de maneira livre e feliz. Que Deus nos pague. Essa é a melhor resposta que podemos ouvir. É o que o próprio Jesus promete, que na ressurreição final, o que nós realizamos de bom, Ele mesmo nos dará a recompensa. E falando num coração livre, o nosso coração também tem que ser livre e humilde para ouvir a voz de Deus. Como ouvimos na primeira leitura do livro do Eclesiástico, só a quem é humilde Deus se revela. Deus dá a graça àqueles que são humildes. O humilde é aquele que sabe ouvir a voz do Senhor. Quem não sabe ouvir a voz de Deus, nunca vai saber o seu lugar e sempre vai se assentar em lugares errados. E de vez em quando vai ser convidado a se levantar, como nós ouvimos na primeira parte da parábola. Ou seja, se nós somos humildes e ouvimos a voz de Deus no nosso coração, Ele sabe o nosso lugar. Ele sabe onde nós devemos estar sentados. Ele sabe onde nós devemos estar. Então, ouçamos a voz dele para que Ele nos encaixe no lugar certo da vida, da história. E como ouvimos também nessa liturgia desse final de semana, na carta aos Hebreus, nós não temos, como no Antigo Testamento, revelações extraordinárias da presença de Deus, mas nós temos algo muito maior. Nós temos Jesus Cristo. E nós católicos temos Jesus Cristo na Eucaristia, uma presença humilde, simples, um pequeno pedaço de pão. Nessa humildade do pão e de um pouco de vinho, nosso Deus se revela, para também nos dizer que o seu jeito é um jeito humilde, e o nosso jeito também deve ser humilde. Que possamos, então, participar da Eucaristia nesse final de semana e na presença eucarística, humilde aos olhos humanos, perceber que a nossa humildade encontra sentido na humildade de um Deus que se revela nas coisas pequenas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.